Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Igreja linda do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um sábado de consagração ao Senhor. Quero estar te convidando a estar participando da live, a se consagrar ao Senhor Jesus, esse sábado maravilhoso, glorioso que o Senhor fez para cada um de nós. Aleluia. Vou dar um tempinho para os irmãos entrarem. Você que entrar, assistir depois, muito obrigado por estar aqui. Manda esse aviãozinho para uma pessoa que esteja precisando ouvir a mensagem que você deseja presentear. Washington, bom dia, paz do Senhor Jesus, meu irmão. É um prazer ter você aqui conosco, se consagrando ao Senhor. Já vou estar orando. Rosane, oi, igreja linda do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, mamãe linda. Estamos aqui, mais um dia para estar separando esse momento ao Senhor Jesus, para falar com Jesus, para se consagrar ao Senhor Jesus. Quero estar te convidando, você que está assistindo depois, a gente está aqui todo sábado. Todo sábado nós estamos aqui. Mari, bom dia, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Estou aqui falando que todo sábado a gente está aqui trazendo uma mensagem. Ô Mari, obrigado por ter interagido aqui conosco. Bom dia com Jesus, né? Não tem bom dia melhor, né? Todo sábado a gente está aqui trazendo uma mensagem, né? Da parte do Senhor Jesus, se consagrando, buscando ao Senhor, já entregando esse dia, a semana ao Senhor Jesus. A gente vai estar orando e daqui a pouco, em seguida, né, a gente vai estar ministrando uma palavra aqui da parte do Senhor Jesus. Você, né, que deseja presentear alguém com a mensagem, com a palavra, manda um aviãozinho para alguém, para a pessoa também estar assistindo, de repente é uma palavra que a pessoa está precisando, né, receber, uma palavra que a pessoa precisa ouvir. Tem pessoas nesse exato momento, de repente, pensando em se matar, pensando em desistir de tudo, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus uma orientação, e você mandando, né, esse aviãozinho, que é a live aqui ao vivo, a pessoa vai estar recebendo do Senhor uma orientação. De repente é tudo aquilo que ela precisava ouvir, e você vai estar abençoando essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Te convido agora, nesse momento, a fechar seus olhos, a falar com o Senhor junto comigo. Eu creio que Ele já está aqui, que a palavra fala: onde há um ou dois ou três, Ele se faz presente. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti nessa manhã. Queremos render graças ao Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Tu és santo. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que há de fazer. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo alimento, pela vida, pela família, pelo emprego, Senhor, que o Senhor nos deste, Pai. Aquele que ainda também não tem emprego, o Senhor vem abrir uma porta de escape, de saída, uma porta por excelência, de excelência, Senhor, da Tua parte. Deus, que essa pessoa possa prover na sua casa, que não venha faltar nada na despensa, que não venha faltar, Senhor, o principal, que é a Tua presença, que é a Tua paz, a Tua harmonia nesse lar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, entrega essa live nas Tuas mãos, faz o seu querer, faz a sua vontade, fala o que o Senhor deseja falar. Simplesmente nós somos instrumentos seus, Senhor. Todo sábado tem um instrumento na Tua parte, Senhor, nessa live, para trazer uma mensagem fresca, pura, genuína do Evangelho, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para o alvo que se chama Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por favor da cruz.
Obrigada pela orientação. Obrigada, Senhor, por o Senhor existir nas nossas vidas, mudar a nossa história, Senhor. Obrigada, Jesus. Esteja conosco, seja conosco. Fala poderosamente em nossos corações. Queremos te ouvir. Queremos, Senhor, cada dia mais e mais ter comunhão contigo, ter relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Consola, liberta, transforma, faz a tua obra. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Eis-nos aqui. Nós te agradecemos, louvamos o teu santo nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Gabi, bom dia, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. É outro vaso também aí, ó, que de vez em quando está aqui trazendo uma mensagem também da parte do Senhor Jesus. E agora, né, chegou o momento da gente estar trazendo uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Peço perdão aos meus irmãos pelo o meu rosto, né? Eu estou com uma feição um pouco cansada, mas o Senhor falou gloriosamente essa madrugada. Essa mensagem está fresquinha. Fresquinha, 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 né? Foi preparada agora de madrugada. Eu sentei e falei com o Senhor: Deus, fala comigo, o que o Senhor quer falar, né, na consagração, porque hoje vai ser meu dia e o Senhor me deu essa mensagem. Eu quero estar compartilhando com os irmãos agora de manhã, nessa manhã, nesse momento, que fala acerca de quê? De processos. Algo que é bem difícil, né, de se lidar, algo que precisa de tempo, precisa de paciência, de dedicação. E o Senhor quer falar conosco a respeito disso, porque eu vejo, né, até quando eu estou trabalhando, que é uma das dificuldades de todo ser humano, né? Que é viver, passar pelos processos, entender os processos. E Deus falou comigo, né? Tive uma experiência ontem da parte do Senhor Jesus e foi algo glorioso. Cheguei em casa tarde, né? Depois dessa experiência com meu esposo, a gente chegou em casa, era 00:40 mais ou menos, né? Eu tinha saído com ele à noite, senti uma vontade tremenda de sair hoje, né? Que não é muito difícil, né? Crente adora comer, adora se alegrar, né? Através da comida também. Aí nós fomos no local que a gente já está acostumado aí, que eu gosto muito, perto de casa. Já estou contando testemunho aqui, ó. Crente gosta de compartilhar, né? É benção. Aí a gente foi pensando em ir no local, né? Que era a sopa. Como o tempo está um pouco frio, né? A gente busca algo que venha nos aquecer e algo que seja delicioso. Aí a gente foi. Só que chegando lá, eu esqueci que era sexta-feira, né? Mas tudo é de Deus. O local estava cheio, muito cheio, né? E a gente começou a andar ali, porque era uma rua que tinha vários restaurantes nesse lugar. E a gente vendo as possibilidades, né? Dentro das nossas possibilidades. E nada estava agradando, nada estava agradando. Aí ele pegou o carro, foi para um outro restaurante ali próximo, né, numa outra rua, na terceira rua. Eu sentei com ele na mesa desse restaurante, a garçonete trouxe esqueci agora o nome, aquele papel para a gente escolher, né, a comida. Aí a gente ficou ali olhando e nada estava me agradando. Nada. Falei, cara, não é isso. Aí ele falou, então já que você não está se agradando de nada, então vamos embora. Aí a gente levantou, o local estava um pouco cheio, a garçonete nem acho que percebeu que a gente foi embora, depois ela deve ter visto. Aí, passando no caminho para casa, a gente viu uma portinha aberta.
Aí ele falou, olha, eu tô vendo uma plaquinha ali, escrito Caldos, Mocotó, você não quer parar? Aí eu falei, vamos parar então. A gente parou. Quando a gente parou, a gente foi andando até o local, né? Aí sentamos, começamos a nos alimentar. Só que aquilo, sabe, o local tinha louvor, e aquilo foi me envolvendo, e o Espírito Santo falando comigo, sabe? E eu sentindo uma tristeza de repente, uma tristeza, e uma saudade misturada com tristeza. Meu esposo começou a perguntar o que estava acontecendo, porque a gente estava ali se alimentando, e ele me viu estranha. E eu, quando olhei para trás do estabelecimento, tinha um púlpito, tinha pandeiro, tudo assim como se tivesse de lado assim guardado, né, atrás. E quando eu olhei para aquele lugar, eu comecei a entender, né? Deus começou a falar. E esse local, né, tem uma ciclovia em frente. E nessa ciclovia eu faço caminhada ali, pedalo, né, me exercito ali. E sempre via, depois eu fui ligando uma coisa a outra, sempre via esse local, né, uma portinha de pregação, e eu pedalava ali, escutava a igrejinha pregando e tal, algumas pessoas parando para ouvir, algumas pessoas lá dentro assistindo o culto. E então a dona do estabelecimento começou a conversar com a gente começou a puxar assunto com ela, e ela falando que ali, né, há pouco tempo era uma igreja, que eles resolveram fechar, né, a igreja, só estava eu e meu esposo nesse momento ali, e chegando motoboy, né, para pegar as encomendas, mas que eles fecharam porque tinha poucas pessoas, e que as pessoas, eles já tiveram igreja grande, mas aconteceu algo terrível, né? E que eles tiveram que sair do local e foram ameaçados de morte, aí tiveram que fechar o local, tinha mais de 100 pessoas a igreja, e eles eram muito conhecidos, e eles ficaram se sentindo mal, envergonhados, porque as pessoas passam, né, sabem que são eles, e eles estão naquela portinha, quase ninguém, e que as pessoas não querem saber de Jesus. Ela começou a falar, né? As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas querem saber de tudo desse mundo, dessa vida, menos de Jesus. A gente prega, a gente cuida, e as pessoas vão embora. Aí aquilo me tocou mais ainda. Aí que o mistério começou, naquele momento, né? Aí Deus começou, né, pela misericórdia de Deus, me usar para aquela pessoa, para essa senhora, né? Aí, daqui a pouco ela começou a ser tomada, né? Tomada pela presença de Deus, começou a chorar. Ela falou, espera aí que eu vou lá dentro chamar o pastor, meu marido. Aí ela foi lá dentro, chamou o marido. Aí nisso, eu comecei a falar com eles, né? Falar com eles que a vida, essa pregação surgiu desse acontecimento. Que a vida é o quê? Processos. Que a vida são ciclos, que é momentos, e que a gente tem que saber buscar no Senhor a orientação acerca daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. É tempo de quê? É tempo de semear? É tempo de regar? É tempo de colher? É pedir ao Senhor o quê? Discernimento. Senhor, fala comigo. Eu abri essa porta aqui. E o que o Senhor deseja de mim? Então Deus começou a ministrar naquela família, falar naquela família que ali é o hospital de almas, que muitas pessoas, né, iam caminhar ali e ficavam assistindo, ouvindo, e de repente foram sentenças, né, de morte, sentenças de destruição, famílias que iam ser desfeitas,
que através da pregação deles ali do Evangelho, o Senhor usou eles para ser desfeito isso, e que de repente eles não sabem. Mas se for perguntar a cada pessoa que caminha ali, né, a importância da igrejinha, a importância de ter recebido uma mensagem, que sentenças, né, que decisões foram mudadas, muitos vão falar, muitos vão relatar. Aí ela mesmo falou, né, que pessoas até hoje param ali, né, e falam que recebiam louvor, que escutavam nas suas casas e que eram transformadas, que tem um mistério ali profundo, que sente a presença de Deus ali, e que pessoas entravam ali e choravam, né, se derramavam na presença de Deus, mas não permaneciam, e eles queriam apacentar, eles queriam tratar dessas pessoas, desculpa, bati aqui sem querer, que eles queriam apacentar, que eles não queriam que as pessoas fossem embora, que eles queriam que as pessoas permanecessem. Só que eu falei para eles, quem dá o crescimento, quem mantém, né? Que o ser humano não controla, a gente não controla, a gente não muda ninguém, a gente não determina nada, a gente só é simplesmente vaso de Deus, a gente só é um instrumento do Senhor, e que a gente não tem que ficar preocupado com o crescimento, que a gente não tem que ficar preocupado com resultados, porque isso é cruel com você, comigo, e isso não está dentro do propósito divino, porque quem dá o resultado, quem cuida do celeiro, quem cuida do plantio é quem? Está na palavra, né? Paulo plantou, Apolo regou. Quem dá crescimento? O Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo dá crescimento. Então, aquela família começou, né, a sentir a presença de Deus. Daqui a pouco chegou um dos motoboys de entrega. Quem era? O filho, que também, né, no caso o filho está desviado. E Deus começou a falar comigo acerca de coisas acerca do filho. Eu comecei, né, a falar com o filho, conversar com o filho. O filho começou a se quebrantar e começou a falar que tudo que, né, Deus estava falando através de mim estava acontecendo. E por fim, o que aconteceu? Né, que eu me alegrei e falei para eles, né, o que estava acontecendo, que o Espírito Santo estava triste, que o Espírito Santo queria aquela porta aberta. Eu comecei a dar estratégias a eles de como aquela porta tinha que estar aberta e qual era o propósito de Deus acerca da vida deles. E o que aconteceu? O pastor virou, né, o marido da moça do estabelecimento que faz as comidas, virou e falou: então, você está convidada para pregar na inauguração. Eu vou abrir novamente, vou chamar os meus pastores amigos para essa inauguração, que vai acontecer mês que vem, e você está convidada. Eu falei, amém, glória a Deus, aceite sim, em nome de Jesus esse convite, porque Deus, ele não vê quantidade, Deus, ele não vê se o ambiente, né, chama a atenção dos homens. Deus, ele vê qualidade. Deus, ele vê um coração rendido. Deus, ele vê um coração que quer, que anseia da presença dele. Deus, ele não quer saber se você está com 1000 pessoas na sua igreja, se você está com 2000 pessoas, não estou dizendo que isso é errado. Mas Deus dá de acordo com aquilo que você possa administrar também. Se Deus acha que você no momento só consegue administrar 4, 10, 15, 50 pessoas, 100 pessoas, vai ser isso, irmão. E nisso, ó, através dessa experiência, Deus vai preparando a pessoa, se for propósito dele, para aumentar os números. Mas se não for, foi aquele rebanho, foi isso que o Senhor deu.
né? E glória a Deus. Isso é fazer a obra do Senhor. É ver, né, a direção, querer saber o que Deus quer. E nisso, a hora passou. A gente foi sair de lá, era meia-noite e meia, meia-noite e 40, né? Glorificando o Senhor, a família feliz. Já iam fechar ali e ter o momento deles com o Senhor aqui naquele lugar, iam se derramar na presença de Deus. E Deus falou, olha, eu estou com saudade, eu quero que venha se derramar sim. E a gente vê, irmãos, né, através da minha experiência, que na verdade também isso tem um fundo emocional aí, né? Pessoas que não são tratadas emocionalmente começam a ter esse comportamento na vida. Existe uma ferida na alma, né? Uma ferida na alma, e essa ferida, enquanto não é tratada, né? Que são o quê? As marcas emocionais, os traumas, as dores. A pessoa, ela vive inconscientemente prisioneira daquele trauma, daquela dor. Ela come, ela bebe, ela olha, ela respira, ela escolhe tudo na vida dela, né? Embasado aquela dor. Então é necessário tratar do emocional, é necessário tratar da alma, é necessário essa separação. Então eu falei também para aquele casal, né, acerca do tratamento, acerca da importância de tratar da alma, tratar de dentro para fora. O tratamento é de dentro para fora. É necessário esse renovo. Bom dia, Maria Salles. Patrícia, minha prima querida, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família. Salles, que bom que eu estou te vendo aqui também, hein? Glória a Deus. Então, é necessário, irmãos, né? Senão a gente vai viver o quê? Prisioneiro, acorrentado, por causa dos traumas, das dores, e a gente vem embora. E eu tenho certeza que Deus falou grandemente, né, acerca de tudo aquilo que Ele queria tratar com aquela família. E novamente uma porta que foi fechada, né? E eu falei, a porta que Deus abre jamais deve ser fechada. O Espírito Santo está triste. O Espírito Santo não se conforma com essa atitude. Ele quer essa porta aberta porque Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer jogar o anzol. Vocês estão aqui, ó, para jogar o anzol, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, porque Ele está voltando. E não é brincadeira isso, Ele está voltando. Ele quer resgatar a sua igreja, Ele quer a sua noiva. Então a gente não tem que ficar preso a números, a gente tem que ficar preso ao chamado, ao propósito, aquilo que Ele tem a realizar nas nossas vidas. E aí eu vim para casa, né? E Deus começou a ministrar no meu coração acerca dessa mensagem, acerca dessa experiência que eu estava vivendo ali, naquele lugar, né? E Deus começou a falar, fala para o meu povo que é necessário processos. Porque através dos processos eu transformo, eu faço, eu dou o crescimento. É nos processos que há o que? Lapidação, preparação, renovo. E que minha igreja está dormindo. O meu povo está dormindo. Eu estou falando. Eu estou agindo, eu estou salvando, eu estou agindo com misericórdia. E o povo está dormindo sem direção. O povo está cego, o povo não está entendendo aquilo que eu quero realizar. Então Deus me deu essa palavra, né? Samuel, em nome do Senhor Jesus, ó, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 3. Que fala assim, ó, já vou ler. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias.
não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, e ele disse ao Senhor, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei eu, torna-te a deitar-te. E foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Então Eli falou para o jovem, que era o Senhor. Por isso, Eli disse a Samuel, vai-te, deita, e há de ser que te chamar, dirás novamente, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se aos seus filhos a execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício e nem com oferta de alimentos. Olha só que coisa tremenda. Amados, eu queria parar de estudar, modo de falar, né? Eu falei, pronto, Deus já fez a mensagem, mas cada hora que eu lia um ponto dessa mensagem, Deus falava algo maravilhoso, glorioso no meu coração. Muitas pessoas pensam, né, que Samuel, o ministério dele começou aqui, quando Deus começou a chamar ele, né, quando ele estava deitado. Mas pesquisando, né, a palavra de Deus, lá atrás, antes desse acontecimento, a gente vê que Deus já usava Samuel, já tinha levantado Samuel, porque Samuel era uma promessa, né? Ana não podia ter filhos, e então o Senhor concedeu a ela essa graça de ter filhos, e ela ofereceu ao Senhor o seu filho. Falou, olha, se o Senhor me der, né, essa criança, esse varão, eu vou entregar ele a ti. Eu vou entregar ele lá, para te servir no templo, Senhor. E assim foi, né? A Ana teve o filho, se alegrou. Depois que o Samuel desmamou, ela entregou o filho, né, a serviço do Senhor. Então, aqui já é o primeiro ponto que Deus quer ministrar acerca dos nossos procedimentos, dos nossos comportamentos, né? Qual é o primeiro ponto que o Senhor quer ministrar na minha vida e na sua vida? Os processos, o primeiro
ponto de um processo, o primeiro ato de um processo é o quê? A entrega. Assim como, Ana entregou seu filho para poder fazer a obra de Deus, ser um ungido, um separado do Senhor, Deus, ele requer de mim e de você essa entrega. E isso, a gente vê aonde? 1 Samuel 1, 28. Eu só vou ler esse versículo para confirmar aquilo que eu estou falando aqui para você. Deus começou a falar para mim acerca desses processos, e como é esse processo, para que eu e você possa entender isso. 1 Samuel capítulo 1, versículo 28, confirmo o que eu estou falando. Isso a Ana dizendo, por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Depois que ele desmamou, ela declarou isso, por esse menino, no versículo 27, por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Então, qual é o primeiro processo que Deus quer de mim e de você? Entrega. E entender, o que está sendo dito aqui, essa entrega, meu irmão, é para todos os dias. Todos os dias das nossas vidas, é o Senhor que vai comandar as nossas vidas. É Ele que vai cuidar das nossas vidas e fazer tudo o que Ele tem que fazer. Deus, Ele quer realizar coisas grandiosas na sua vida, mas é necessário ter o quê? Entrega. Deus, Ele quer que você venha se entregar por inteiro, se rasgar por inteiro nessa manhã e entregar a sua vida para você viver, o que Deus tem para você viver os propósitos de Deus na sua vida, é necessário entrega. Entrega seu coração, entrega sua vida. Nesse momento ao Senhor Jesus, nessa manhã, fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma oferta viva a Ti, assim como Ana ofertou o seu próprio filho, porque ela fez um juramento, ela fez ali o pacto com o Senhor, se o Senhor me der o filho, eu vou entregar esse filho a Ti, e assim foi. Então faça ao Senhor nessa manhã também, a sua entrega, o seu propósito, porque Ele vai realizar, Ele quer realizar, mas o vaso tem que estar com entendimento, tem que estar pronto, tem que entender os processos. Primeiro processo para você viver aquilo que o Senhor tem para você viver o propósito de vida, para você viver a plenitude do Espírito, é o quê? Entrega. Então nessa manhã, entrega ao Senhor. Entrega requer o quê? Confiança. Quando você entrega ao Senhor, você está falando, Senhor, eu confio em Ti. O que também significa entrega? É render-se. Render-se a quem? A Deus. É abandonar as próprias vontades. É render-se aos planos de Deus, ao propósito divino. Isso é entrega. E Deus, Ele quer de você nessa manhã essa entrega. Ele está falando aqui, entrega a mim. Confia em mim, filho meu. Entrega, confia. Quem dá o crescimento, quem cuida da seara sou eu. Você só precisa entregar. Segundo processo que o crente tem que viver. Segundo processo é o que a gente vê aqui, servir. Glória a Deus, aleluia. Servir.
E aonde a gente vê isso? Ó, Samuel foi entregue, é o primeiro processo. Segundo processo é o quê? Serviço, servir. Fomos chamados para servir. 1 Samuel 2:11. Vou ler esse versículo rapidamente aqui para confirmar o que eu estou falando. Ó, então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Quem era o menino? Bom dia, igreja linda do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, meu amor. Quem era o menino? Samuel. Samuel, ó, foi entregue e já começou o quê? Servir ao Senhor. Ele já começou, né, a estar no templo servindo o sacerdote que era Eli, fazendo, aprendendo as coisas do Senhor, né? Ele estava ali já a serviço do rei. Então, o segundo processo para eu viver aquilo que o Senhor tem para mim, para eu viver, né, essa caminhada cristã, o propósito de vida, para eu receber do Senhor é o quê? Serviço. É o segundo processo que o crente tem que entender. É o quê? Servir. Servir é o quê? É uma resposta de gratidão àquele que nos amou primeiro, que é o que? Manifestada em um estilo de vida de obediência aos seus mandamentos, amor ao próximo e a dedicação à sua obra. Olha só que coisa tremenda. Então, olha só, o que Deus, né, está falando aqui, até acerca desse testemunho que eu comecei a contar. Primeiro processo que o crente tem que entender, né, para você viver essa vida plena, para você viver o propósito, para você receber a alegria do Espírito, para você ver o crescimento na tua vida e maturidade, o primeiro ponto é a entrega. Assim como Samuel foi entregue, né, Ana entregou, você tem que se entregar ao Senhor Jesus hoje, ou seja, confiar, se render-se ao Senhor. Segundo ponto, servir é uma resposta de gratidão àquele que nos amou primeiro, manifestada em um estilo de vida de obediência. Ouvi, ó, o Senhor mandou fechar, o Senhor mandou eu ir, o Senhor mandou eu abrir, o Senhor mandou eu desistir, o Senhor mandou eu largar o empreendimento, o Senhor mandou, o Senhor deseja isso de mim? Porque uma vez que eu entrego, a vida não é mais minha. A vida é do Senhor. Eu sou dele. Você é dele. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é servir. Entender que você está ali para servir. Você está ali para fazer e aderir esse estilo de vida, né? De obediência ao Senhor, de escutar a voz do Senhor. Terceiro ponto, né? Terceiro processo que a gente vê acerca da vida de Samuel, que é o quê? Ministrar. Ele era um ministro, ele dava aula, fornecia conhecimento. É o ato de servir a Deus e ao próximo, cuidando das suas necessidades espirituais e materiais, com base dos ensinamentos e exemplos de Jesus. Né? Isso é para mim e para você. E aonde está, né, esse ministrar, essa ministração? 1 Samuel 2:18. Jari, bom dia, paz do Senhor, fica à vontade, minha irmã, receba aí do Senhor. Fica onde, ó? Ministrar, 1 Samuel 2:18, para confirmar o que eu estou lendo para vocês aqui, ó. Deus me mostrou, 2:18. Porém Samuel, olha só, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho,
E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando o seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Vou ler de novo, né? Ficou estranho. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano, e lhe trazia quando seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Deus já está me mostrando outra coisa aqui, ó. Olha que coisa tremenda. De ano em ano, a mãe dele fazia uma túnica. Ou seja, de ano em ano é necessário que o crente entenda que tem que ter renovo. O Senhor lhe renova, o Senhor acrescenta, o Senhor capacita. A túnica dele era renovada de ano em ano. Eu até anotei sobre éfode aqui, mas Deus já me mostrou isso aqui, né? Acerca da túnica. Ou seja, é necessário um renovo, meu irmão. Você não pode permanecer da mesma forma que você está. Você não pode achar que você já está pronto, o suficiente, que você está preparado, que você pode tudo, que você é maior, que você é entendido, que você é o sabe. Não! Se renova. Deus, Ele quer te renovar. Deus, Ele quer renovar. E aí eu comecei a pesquisar até sobre éfode, né, de linho. O que era o éfode? Era uma peça de vestuário usada pelos sacerdotes no antigo Israel, especialmente pelo sumo sacerdote, e era feito de linho fino, muitas das vezes com detalhes de ouro, azul, púrpura e carmesim. Era uma veste exterior usada sobre a túnica e tinha um papel importante na adoração e na comunicação de Deus. Olha só! É necessário você renovar sua túnica. E Samuel estava vestido disso. E o que isso simbolizava? Um papel importante de adoração e de comunicação a Deus. Era a forma, né, da sua vestimenta, falar com Deus, se comunicar a Deus, adorar ao Senhor. Como é que tem sido as suas vestimentas? Como é que estão as suas vestimentas hoje? Não é as vestimentas carnais, não. É as vestimentas espirituais que o Senhor está falando aqui. Porque o ministro do Senhor, como Samuel era, não podia se vestir de qualquer maneira. Tinha que estar dentro dos conceitos, dos preceitos, da visão divina. Então Deus já está falando aqui, para você viver, né, a plenitude, o processo, para você viver a plenitude, o propósito de vida, tem que acontecer tudo isso nos processos. Antes do Senhor falar com Samuel, olha quanta coisa que ele está passando e vivendo aqui. Ele tinha que mostrar ao Senhor que ele tinha uma vestimenta, ele queria adorar, ele queria se comunicar com Deus. Era usado em momentos de busca por orientação divina ou comunicação. Simbolizava dignidade e santidade. Parecia um avental, né, com várias cores, era um colete, né, tipo um colete. Como é que está o teu colete hoje? Como é que está o meu colete? Deus estava falando tudo isso, madrugada. Fui dormir 4 da manhã. 4 da manhã, igreja. Eu queria parar e não conseguia. Como é que está a vestimenta? Como é que está? A pessoa quer viver tudo. Mas tem preparo? Tem entrega? Tem o preparo, né? Os processos. Como é que está o servir? Está servindo? Quer viver o glamour. Mas e aí, cadê a entrega? Cadê o serviço? Cadê a administração? Cadê? Quarto ponto do processo: crescimento. O que é esse crescimento? Anotei também aqui, amadurecimento na fé, no conhecimento de Deus
e na semelhança com Cristo, do caráter e do relacionamento com Deus. Envolve a compreensão da vontade de Deus, a prática da sua palavra e ao desenvolvimento dos frutos do Espírito. É um processo contínuo e gradual, que requer esforço e dedicação. Só assim conseguimos ter o discernimento do propósito em nossas vidas. Era tudo o que aquele casal queria, o discernimento. Mas para viver isso, existem esses processos. É necessário respeitar esses processos. E aonde está esse crescimento? Deus falou isso o tempo todo, antes de chegar a esse capítulo 3, antes dele se manifestar a Samuel. Samuel passou por todos esses processos. Fica, o primeiro processo que Deus falou foi 1 Samuel 2, versículo 21. Eu vou estar lendo aqui rapidinho para você testificar aí na tábua do teu coração o que eu estou te falando. 2, 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos. Depois disso, a madre abriu, minha filha. Ana fez filho que é à vontade. Foi uma benção. A madre abriu, já era. E deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Foi a primeira vez que a palavra fala aqui, de crescimento acerca de Samuel. Deus abençoou a madre de Ana, abriu, Teve mais 5 filhos. E Samuel foi o primeiro filho, da promessa. E ele crescia diante do Senhor. Depois, novamente, Deus vai falar sobre esse crescimento, Que ele crescia, ele ministrava, porque ele já tinha sido, ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus. Ele servia no templo, ele servia as pessoas. Ele começou, depois de tudo isso, depois de ministrar a palavra, ele começou a crescer, e a crescer. E depois isso foi citado aonde? 1 Samuel 3,19. 1 Samuel 3,19 fala acerca disso também, E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo se cumpriu na vida de Samuel. Tudo se cumpriu. Nenhuma palavra que foi dita da boca de Samuel não deixou de se cumprir. Por quê? Porque ele se submeteu aos processos. Ele entendeu que para ter crescimento tem que ter entrega, tem que servir, tem que ministrar, tem que amar almas. E entender que quem dá crescimento é quem? Da obra. É Cristo. Paulo plantou, Apolo regou. Quem dá crescimento é Cristo. Cristo dá crescimento. Só que olha que coisa interessante, a gente leu aqui, tá? A gente leu aqui, nessa mesma parte aqui, de 1 Samuel 3, olha só, que eu li, que foi a palavra-chave aqui, a nossa ministração dessa manhã. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Depois de tudo isso, depois dele ter sido, depois dele entregar a vida dele, depois dele servir, depois dele ministrar, crescer, depois de tudo isso, que ele começou a ter uma experiência, um relacionamento, uma coisa mais íntima, e começou a entender mais os propósitos e os desígnios do Senhor. Foi aí que ele começou a entender que ele era um profeta, que ele era um separado, um ungido. Olha só. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia ainda manifestação de visão. Já pegou aí,
E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitada ao seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Aqui já também já dá outra pregação. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Olha só, também pesquisei sobre isso, só dessas. Que é muito forte, irmãos, é muito forte. A lâmpada do templo simbolizava a presença contínua de Deus e era a luz que ele oferecia ao seu povo. Antes da luz se apagar, o Senhor vai falar com você nessa manhã. Antes da luz se apagar, a luz não vai se apagar, jamais. Ele está voltando. A luz do templo está acesa. Você já está entendendo o que eu estou falando com você. Antes da luz se apagar, o Senhor vai falar contigo. Vai se manifestar a você. E Ele vai falar os propósitos, os desígnios que Ele tem sobre a sua vida. Deus fazia presente no meio do seu povo, né, através desse símbolo da luz lá, ó, no templo. Simbolizava que Deus estava ali, tá? Guiando e protegendo o povo. Ou seja, a luz do Senhor está sobre ti, te guiando, te protegendo. E ele não podia, né, ver isso, porque ele já estava debaixo de uma sentença. Ele não estava vendo, ele não queria ouvir o que Deus já tinha mandado ele fazer, que era repreender seus filhos. Seus filhos estavam em pecado. Então Deus aqui, ó, já estava levantando Samuel. Samuel era sucessor, para continuar o propósito de Deus na humanidade, que é o quê? Pregar o evangelho, salvar, curar e libertar. Mesmo que naquela época, né, não tinha Jesus ainda, mas esse era o desejo genuíno de Deus, que o povo o conhecesse de verdade, né, entendesse que a luz estava acesa, que ele estava ali. Só que foi necessário esse procedimento aqui, ó. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, que simbolizava a presença, né, a arca, o Senhor chamou a Samuel e ele disse ao Senhor: eis-me aqui. Mas só que ele correu até o seu Senhor, né, ao sacerdote. Por quê? Porque ele não conhecia a voz do Senhor. Ele, ó, te entrega a vida dele. Não é assim que acontece? Muitos, né, entregam. Todos nós passamos por esse processo, mas ninguém cresce. Melhor dizendo, tem gente que não cresce, desculpa, trocando. É o HD aqui quase falhando já, 4 horas da manhã. Tem gente que fica preso ali, ó, e não cresce. Não cresce, não procura se aprofundar. Então, isso simboliza eu e você, que tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Eu tenho que respeitar esse tempo e eu tenho que me lançar a isso, a buscar ao Senhor, a conhecer ao Senhor. Ele tinha tudo, ele tinha toda a capacidade, ele tinha a vestimenta que simbolizava comunicação, adoração, ele tinha sido entregue, ele servia, ele ministrava, ele fazia e acontecia, mas ele não tinha relacionamento com o Senhor. Ele não conhecia a voz do Senhor. O tempo todo ele levantava, corria até Eli, pensando que era Eli que estava chamando ele. Mas era o Senhor. Até que Eli entendeu o que estava acontecendo, falou para ele, deu a ordem a ele, e foi aí que ele começou a receber as instruções da parte do Senhor. Foi aí que ele começou a ter relacionamento com Deus. E esse relacionamento começou a ter o quê? Discernimento. Discernimento espiritual.
E isso também nos lembra, né, acerca da palavra de João. João 10 fala o quê? 10, 27. Vamos ler rapidamente para a gente terminar? Já está terminando, tá? Olha, irmãos, é muito forte. É muito forte. A minha cabeça fica em 360. É tanta coisa que Deus vai falando ao mesmo tempo. João 10, 27. Já estou achando. Ó, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Vou ler novamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, ou seja, tirará da minha mão. Meu Pai que me amas, meu Pai que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Ou seja, a partir daquele momento, Samuel estava tendo relacionamento com o Pai. Foi através daquele momento, né, que ele começou a viver realmente os propósitos divinos. Mas, para tudo isso acontecer, não pode se desvalidar o processo. Há um processo, e que muitas das vezes, nesses processos, a gente se acha pronto, a gente já se acha capacitado, a gente já acha que a gente atingiu, né, o máximo da situação. E não, querido, a gente está aqui para evoluir, para crescer. A cada dia, a cada instante, a cada momento, o Senhor requer de mim, de você, crescimento. A gente tem que caminhar para atingir a estatura do varão perfeito. Mas para atingir isso, a gente precisa passar por processo. E enquanto eu estiver nessa vida, eu vou continuar caminhando. Ninguém é santo, ninguém é 100%. Precisamos da misericórdia, precisamos da instrução do Senhor, precisamos nos comunicar com o Senhor, precisamos adorar Ele. Como é que tem sido a sua vestimenta nessa manhã? Deus está falando, é uma palavra muito extensa, irmão. Como é que tem sido? Deus falou comigo, Deus falou com aquele casal. É necessário respeitar os processos e entender que nunca estaremos 100% prontos. É necessário continuar nessa caminhada de crescimento, de entrega, de serviço, de ministração do Evangelho e de crescimento novamente. E de crescimento e mais crescimento. E depois dessa entrega, eu li já aqui, né? 1 Samuel 3,19 fala de novo de crescimento. Samuel recebia instrução, Samuel ouvia a voz do Senhor, Samuel se relacionava com Deus e novamente tinha crescimento, e crescimento, e crescimento, e crescimento, e crescimento. Deus quer que você venha entender isso nessa manhã e venha se render, se entregar ao Senhor Jesus. Se entregar, não olhe para nada, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não fique ouvindo barulho estranho, não fique ouvindo pessoas que entendem esse processo. Quem vai entender mais do processo do que o Senhor e você? Se entregue ao Senhor nessa manhã. Quem dá crescimento da obra é Cristo. Ah, mas ninguém vai vir, eu vou fazer um culto aqui, né, de ação de graças. Ah, acho que ninguém vem. Por quê? Fica esperando glória, status, reconhecimento.
Mas a presença está aqui, a presença está aí. Abra a tua boca hoje. O dia favorável hoje, é agora, não precisa. O que Deus quer está aí, ó, no teu interior. Foi o que eu falei para esse casal. O que Deus quer que já tem, a presença está aqui, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, Ele está triste, Ele quer essa obra caminhando, Ele quer salvar, Ele quer ver essas pessoas que caminham aqui à frente, ó, sendo arrebatadas com a presença de Jesus. Nós somos a ovelha de Jesus. E ovelha, ela cria ovelha, ela produz ovelha. Então, em nome do Senhor Jesus, receba esse entendimento. É necessário uma entrega diária, é necessário um servir diário. Não é, tem pessoas que acham que fez uma vez, está bom, que já foi feito, já foi entregue, Deus já recebeu, então está tudo certo, como dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que eu confesso, não preciso mais fazer nada. Não, isso é mentira. Todo dia a gente tem que fazer, todo dia tem que se afastar do mal, todo dia tem que se afastar do pecado, todo dia tem que renunciar à carne, todo dia tem que falar com Jesus, todo dia tem que buscar relacionamento, todo dia tem que buscar discernimento. É todo dia, amado, é todo dia, todo instante, porque o mundo está corrompido. E o que é discernimento, para terminar? É a capacidade de avaliar a realidade, tanto externa quanto interna. À luz da fé, distinguir o que é bom e verdadeiro, do que é falso, do que é enganoso. É um dom que ajuda a identificar a vontade de Deus e alienar as ações com seus princípios. 1 Coríntios 12, 10, que fala acerca desse dom. Existem vários dons. E o discernimento é também um dom, que é importantíssimo para o final dos tempos que nós estamos vivendo. Importantíssimo. Sem discernimento não tem como viver. Não tem como andar na verdade, não tem como ter entrega, não tem como servir, não tem como ministrar, não tem como ter crescimento. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou entregar? O primeiro processo. Como é que eu vou entregar? Como é que eu vou servir? Como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou crescer sem discernimento? É necessário ter discernimento, amados. Busque ao Senhor o dom de discernimento. É um dom. Ele dá àquele que busca, aquele que bate, aquele que pede relacionamento, aquele que bota o éfode no peito e fala: Senhor, eu quero ter comunhão, eu quero ter relacionamento, eu quero me comunicar contigo, Senhor. Eu quero ter discernimento, fala comigo, não me deixe enganado, eu não quero andar nos caminhos falsos, nos caminhos tortuosos, nos caminhos corrompidos. Eu quero andar na tua presença. É ser de verdade, falar a verdade, andar na verdade, dizer a verdade, querer a verdade, desejar a verdade e obedecer. Amém? Então essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Tremenda, amados. Meu coração está queimando aqui. Depois que eu comecei, a falar lá, eu vi o Espírito Santo agir de uma forma gloriosa. Não tem nada melhor, mais lindo, mais glorioso do que você ver o Espírito Santo agindo. Sabe? Isso é gratificante. Esse é o nosso propósito de vida. Não é quantidade, mas é qualidade. É a alma é uma só, querido. A gente tem que dar atenção a essa alma. A gente tem que se dedicar a essa alma. Se Deus der 10 almas, 20 almas, 50 almas, 30 almas, 100 almas, 1000 almas, amém, glória a Deus. Mas quantos não conseguem se dedicar a 1000 almas e querem 1000 almas? Eu quero, para glamour, para dizer que é potente, para dizer que é poderoso, para dizer que é cheio da presença de Deus. Não precisa disso, amados. Deus, Ele quer qualidade.
Deus, Ele quer salvar todos, mas não adianta ter quantidade e não ter qualidade. Como é que está essa visão? Tem discernimento? Tem entrega? Tem serviço? Tem ministração? Tem crescimento? Tem que ter. Não tem para onde fugir. O processo é árduo, é trabalhoso, é difícil, é doloroso, mas é crescimento, é algo gratificante, é relacionamento, é maturidade do espírito. Você começa a ver as coisas como realmente são. Você começa a exercer mais paciência. Porque quando você começa a ver o fruto, né, desse processo, que é gratificante, você começa a entender. Quando se inicia outro processo, você começa a entender. Começa a ficar mais perseverante, mais paciente. Por quê? Para ser entregue algo de excelência para mim e para você, não pode ser de qualquer maneira. E a gente está nessa era aí, do fast food, de pediu, chegou, pediu, está entregue. E aí? Vir qualquer coisa, fazer qualquer coisa, qualquer um pode fazer. Mas o Deus Todo-Poderoso não quer te entregar qualquer coisa. Você está entendendo isso? Ele não quer entregar a você qualquer coisa. Então, precisa de tempo, precisa de processos, precisa de entrega, precisa de servir ao Senhor, servir o próximo. Precisa da ministração, precisa do crescimento, precisa desse alimento, precisa da busca. E é contínua. Amém? Vamos orar, que senão a gente vai fazer uma vigília aqui. Vai virar vigília, hein? Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, você que está aqui comigo, bota aqui embaixo que nós vamos estar clamando agora. Não sei se a Marielle ainda está aqui, Marielle Gomes, mas bom dia, Pai do Senhor, que Deus te abençoe, minha irmã. Se você tem, bota aqui embaixo, né? Eu vou estar esperando, que eu sei que demora um pouquinho. A gente vai estar orando agora, nesse momento. Se você não tem, não quer falar, quer deixar no secreto do teu coração, amém. Né? Deus sabe das suas necessidades. Maria Salles, minha coisa linda, maravilhosa, ô glória. Isso aí, Maria. Igreja linda, tá cheia de azeite. Glória a Deus, cheia de azeite. Mamãe linda. Então, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Feche seus olhos, fala com o Senhor nesse momento, aquilo que você necessita, aquilo que você deseja. Rasga seu coração nesse momento, Ele está aqui, Ele está te ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós somos gratos por esse dia, somos gratos por essa consagração. Obrigada, Jesus, porque o Senhor falou gloriosamente nos nossos corações. Senhor, eis-me aqui, continua, Senhor, me usando, continua, Senhor, me capacitando, me ensina, Senhor, me mostra aquilo que eu preciso trabalhar dentro de mim, porque tudo o que eu mais desejo, Senhor, é ser teu vaso. Senhor, tudo o que eu mais desejo é estar no teu propósito, estar no centro da tua vontade. Deus, em nome de Jesus, eu entrego essas pessoas que estão aqui comigo, Senhor, até agora. O Senhor conhece cada uma delas, Senhor. A Rosane, minha mamãe, meu Deus, a Maria Salles, a Joyce, todos aqueles que entraram aqui, Senhor, minha prima Patrícia. Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos a Marielle, eu coloco nas tuas mãos a Ati Lima, eu coloco a Maria Salles, eu coloco nas tuas mãos a Kélvia, eu coloco a Belinha nas tuas mãos, a Gabriela também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a Gabi nas tuas mãos. O Senhor sabe tudo aquilo que ela tem falado contigo. PL Pereira, coloco nas tuas mãos, Senhor, a Jari nas tuas mãos. Ô Jesus, em nome do Senhor Jesus, visita a Jari nesse momento. Ô Deus, também eu coloco nas tuas mãos nosso amigo Alexandre. Deus, em nome do Senhor Jesus, ele se encontra enfermo, ele se encontra no leito. Meu Deus, ministra no coração do teu filho, derrama da tua cura, do teu renovo. Deus, em nome do Senhor Jesus, visita teu filho nesse leito, levanta ele, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, entrega a família, as causas nas tuas mãos. O Senhor sabe tudo aquilo que eles têm passado, tudo aquilo que eles têm
Deus, vivido perante a Ti. Em nome de Jesus, faz um milagre, Deus. Faz um milagre, visita teu filho naquele leito, derrama da tua cura, do teu renovo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Entrega a Fernanda também, Senhor, nas tuas mãos, que entrou agora. Em nome do Senhor Jesus, entrego todos nas tuas mãos. Confiando na vitória, Senhor. Confiando que quem dá crescimento é o Senhor. O Senhor é o dono dessa lavoura, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Seja conosco nesse sábado, Deus. Seja conosco nessa semana. Abençoa a vida de cada um, de cada seguidor, meu Deus. Todos eles que têm te clamado, que têm te apresentado algo, Senhor, no secreto, no oculto. Deus, ouve essa oração, meu Deus. Se manifesta a cada um deles, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Foi um prazer estar com você aqui nessa manhã. Gabi, Rosane, Maria, todos aqueles que entraram e que estão aqui ainda. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, suas causas. Qualquer coisa, precisando da terapeuta, amiga, eis-me aqui, tá? Um beijo no seu coração e até a próxima. Próxima vai vir um vaso aqui também tremendo, né? Deus tem falado gloriosamente através dessa página. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Ó, beijão. Tchau, tchau.